O primeiro erro, que é um erro muito básico mesmo, que é a chave de dar resultado para o seu paciente com auriculoacupuntura, que é não realizar uma anamnese correta. Eu vejo muitas pessoas achando que devem focar no tratamento, passar mais tempo tratando o paciente, principalmente na primeira sessão, já para dar um retorno e o paciente ver o resultado e voltar para você, do que focar na anamnese. Então, focar na anamnese é o primeiro erro que muitas pessoas cometem. Então, acham que estão perdendo tempo, então vou otimizar, não precisa escutar o paciente. Qual é a queixa dele? É dor onde? No joelho. Então, vamos embora, partir para a sessão, vamos agulhar o paciente, vamos punturar o paciente, vamos colocar o estímulo no ponto dor e no ponto joelho e manda o paciente para casa. E isso não é uma avaliação criteriosa. A gente precisa sim fazer uma avaliação criteriosa desse paciente, e a avaliação literalmente vai te dar toda a base para saber quais são os pontos que vão ser precisos e que devem ser utilizados nesse paciente. Então, o primeiro erro, quem está aí com papel e caneta, anota. Primeiro erro básico: não realização de uma anamnese correta. Tem que se fazer uma anamnese muito detalhada, perguntar ao paciente até coisas que ele nunca pensou que alguém poderia perguntar, como ele está evacuando, como ele está urinando, qual o tipo de trabalho que ele desempenha, qual o que ele gosta, o que é que ele gosta mais de fazer, qual o tipo de sabor que ele tem mais afinidade, qual o tipo de sabor que ele detesta. Então, tudo isso me dá parâmetro para eu saber o desequilíbrio energético desse paciente e quais vão ser os melhores pontos. Então, a escolha de pontos é facilitada quando eu faço uma anamnese muito criteriosa, tá certo? Então, foca na anamnese, pergunta tudo sobre o paciente, tenta desvendar esse quebra-cabeça complexo que é ele, e a partir daí sim, você vai focar no tratamento. Lembrando que essa anamnese não deve ser feita só no primeiro momento. Então, não é só no primeiro momento que eu tenho contato com o paciente que eu faço anamnese, não. Essa anamnese tem que ser feita todas as vezes que o paciente ele retorna para o seu tratamento. Então, se o paciente ele vem fazer com você 5 sessões, são 5 avaliações. Lógico que a primeira é uma avaliação completa, bem robusta. A partir da segunda, nós temos uma mini avaliação, onde a gente vai coletar como é que ele está se sentindo em relação à última sessão, o que ele acha que melhorou, o que ele acha que piorou. Isso é devolutivo, esse feedback do paciente que pode ser dado, inclusive até antes dele retornar à sessão, e você vai acompanhando durante esse período que ele está se tratando em casa. Então, você deve estar coletando essas informações para saber qual a melhor seleção de pontos para esse paciente. O primeiro ponto que eu coloquei deu super certo, mas na segunda sessão alguns pontos que eu coloquei não deu certo. O que é que eu faço? Eu drasticamente já mudo o protocolo do meu paciente e foco em pontos que são melhores para ele, para dar resultado, e dessa forma ele ficar melhor da queixa dele, tá certo? Então, primeiro ponto é esse: anamnese ser muito robusta, muito completa. Não pense que é perder tempo fazer anamnese, pelo contrário, você ganha tempo quando você faz uma anamnese muito bem feita, e você não precisa ficar reavaliando tudo de novo em todas as sessões, e você vai focar no que o paciente precisa e no que você precisa coletar mais de dados, ok?